graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça aqui no nosso meio nessa manhã. Vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, mais uma vez estamos na Tua presença. Agora para suplicar a Tua sabedoria, porque nós iremos abrir a Tua palavra. A palavra que é a sabedoria. Palavras inspiradas pelo Senhor. Que eu venha, Senhor, ser usado unicamente pelo Senhor. Que eu não fale aquilo que eu quero falar, mas o Senhor fale por mim. Nós somos gratos ao Senhor pela misericórdia que o Senhor tem de cada um de nós. Porque se não fosse essa misericórdia, ó Senhor, o que seria de nós? Nós não teríamos condições humanas, por nossos pecados, de estar na Tua presença. Nós não teríamos condições de abrir a Bíblia Sagrada. Não teríamos nem condições, como pecadores, de estar aqui na Tua casa adorando Teu nome. Mas o Senhor é misericordioso e nos dá essa dádiva maravilhosa de perdão. Por favor, ilumina-nos pelo Teu poder, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bom estarmos na casa de Deus, juntos podemos estudar um pouquinho da Sua palavra. Eu confesso a vocês que estou bastante feliz. Em 2014 eu não tive a oportunidade, 2015 não tive a oportunidade de pregar aqui em Nova Sul, na igreja. E ao finalzinho do ano, quando as portas estão se fechando, Deus me deu essa oportunidade. Eu estou muito feliz por isso. Não estava pregando aqui, mas tive a oportunidade de pregar em muitas outras igrejas nossas. Mas pregar em casa é melhor, né? Falar para os irmãos da mesma casa é muito mais gostoso, muito bom. Que Deus nos abençoe. Eu trouxe aqui uma Bíblia enorme. Eu vou deixar ela aqui nesse canto, depois vocês vão saber por que eu vou usar. Mas vamos lá. O tema da mensagem de hoje é um tema muito conhecido da igreja. É a palavra de Deus, o grande conflito dos últimos tempos e o papel de cada um de nós nesse grande conflito. Eu gosto muito de mensagens assim. E todas as vezes que sou convidado para pregar, eu procuro trazer mensagens que falem sobre os últimos tempos da história da humanidade. A Bíblia Sagrada e o grande conflito e o papel que eu e você temos nessa grande jornada. Mas antes vamos considerar alguns trechos da Bíblia. O livro de João, capítulo 17, versículo 7. O livro de João, capítulo 7, versículo 17. Obrigado, irmã Graça. Lá nos diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Guardem com bastante cuidado esse versículo, cuidado para não esquecer. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vamos a Salmos, capítulo 119, versículo 105. Por meio do salmista Davi, Deus falou um dos trechos muito mais conhecidos da Bíblia. Salmos capítulo 119, versículo 105. Lá nos diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Guardem também este trecho. Vou ler de novo, para você não esquecer. Aliás, vamos ler juntos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quando nós lemos esses dois trechos bíblicos, tanto de João quanto de Salmos, nós descobrimos que a Bíblia traz para nós, seres humanos, duas grandes bênçãos. A primeira bênção é a bênção da santificação. Aquele que ler a Bíblia
se santifica. E a segunda grande bênção é a bênção da iluminação. Você já tinha parado para pensar nisso? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus. Bênção dupla. Quem examina a palavra de Deus é santificado e também passa a ser um iluminado, uma iluminada. Você quer ser santificado? Você quer ser iluminado, iluminada? O segredo é esse. A palavra de Deus é o segredo. A Bíblia Sagrada, como muitos sabem, contém 66 livros. São quantos no Velho Testamento? 39. E no Novo Testamento? 27. 39 com 27, 66 livros. 40 homens inspirados por Deus escreveram a Bíblia. Ela levou aproximadamente 1.600 anos para ser escrita. Agora, o livro de Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19, traz uma mensagem de alerta. A Bíblia nos santifica, a Bíblia nos ilumina, mas vamos ver o que diz Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Um alerta para aqueles que usam mal a Bíblia, aqueles que interpretam mal as Sagradas Escrituras. Lá em Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, um dos últimos versículos da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada nos diz assim, versículo 18: eu, a todo aquele que ouve a palavra da profecia deste livro, testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará o quê? Os flagelos escritos neste livro. Deus acrescentará os flagelos escritos neste livro para aqueles que acrescentam algo ao que está escrito na Bíblia. Sério, não é? Muito sério, não é? Olha o versículo seguinte, acompanhe na sua Bíblia. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Muito sério, não é? Muito sério para aqueles que acrescentam e para aqueles que tiram mensagens. Tirar no sentido de retirar, tirar trechos das Sagradas Escrituras. Muito sério. Na Idade Média, o período da história é chamado de período das trevas, período da escuridão. Não porque não havia sol, nem havia lua, nem havia estrelas. É o período da escuridão ideológica, de pensamento, a escuridão espiritual. A terra ficou envolvida por esse movimento. E na Idade Média, a Bíblia foi perseguida, a Bíblia foi destruída. Viu por que a Idade Média é chamada de Idade da Escuridão, Idade das Trevas? Porque não havia luz para iluminar as pessoas. O livro de Daniel, capítulo 8, versículo 12, eu convido você para ler também esse livro profético. Daniel capítulo 8, versículo 12. O profeta nos diz assim, iluminado, inspirado unicamente por Deus: o exército lhe foi entregue como sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Guardem bastante esse trecho: deitou por terra a verdade. É isso que o homem sempre tentou fazer ao longo da história.
lançar por terra a verdade escrita nesse livro. E na Idade Média a Bíblia foi severamente perseguida. Muitos exemplares das Sagradas Escrituras foram queimados, foram jogados no fogo, foram destruídos com o intuito de apagar a luz que ela pode transmitir para outras pessoas. Segundo os homens da época, as autoridades da época, a Bíblia contaminava o pensamento das pessoas. Sério demais. Nesta manhã, nós vamos fazer aqui um estudo breve de como as pessoas conseguiram acrescentar e retirar alguns trechos da Bíblia Sagrada. Mas também nós vamos analisar um pouquinho como nós, membros da Igreja de Cristo, nós cristãos, podemos também lançar a verdade por terra. Que isso? Que isso, Eduardo? Como nós, membros desta igreja, conhecedores desta verdade, podemos lançar a verdade por terra, tirar trechos da Bíblia e acrescentar outros trechos da Bíblia e sofrermos até os flagelos que estão escritos no livro de Apocalipse. Eu convido você a ficar até o final. No finalzinho da mensagem de hoje eu vou revelar como isso é possível. Mas antes, vamos continuar a nossa consideração a respeito do livro sagrado. Essa Bíblia que você tem aí na sua mão, ou que você tem em casa, como eu já disse, tem 66 livros escritos no grego e no hebraico. Mas existe uma outra versão bíblica que contém 73 livros, 7 livros a mais, uma verdadeira declaração, uma verdadeira ratificação de acréscimo daquilo que Deus autorizou e inspirou. São 7 livros a mais, são chamados livros ocultos ou livros apócrifos. Já tinha ouvido falar nisso? Você sabe quais são esses livros? 1 Macabeus, 2 Macabeus, Tobias, Judite, Sabedoria e Baruque. Não procura na sua Bíblia que você não vai achar. Mas eu trouxe aqui uma Bíblia que tem esses livros. É a Bíblia Romana. E um dos livros, que é 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 46, ensina uma doutrina que não é uma doutrina bíblica. Eu aí, o Washington, pode segurar aqui o microfone por gentileza? A Bíblia é grande, e eu talvez tenha dificuldade aqui para... Segura aqui. Essa é a Bíblia, bem grande, né? Eu vou perceber que tem muito mais capítulos, muito mais livros, né? E eu separei aqui livro de Macabeus, isso eu acho. Uma coisa interessante, eu achava que esses livros apócrifos, não autorizados, não inspirados, eles ficavam em sequência, mas eles não ficam em sequência na Bíblia. Eles ficam salteados no Velho Testamento. O livro de Macabeus, por exemplo, fica logo depois de Malaquias. O livro de Eclesiásticos, não confundam com Eclesiastes, o livro de Eclesiásticos fica logo depois do livro de Salmos. Então estão espalhados ao longo da Bíblia. O livro de Macabeus, capítulo 12, foi isso que eu falei? Capítulo 12, versículo 46. Olha só o que diz lá. E logo um santo deve ser. É logo um santo e saudável pensamento orar pelos mortos, para que sejam livres de seus pecados. Viram? Viu? Que doutrina é essa? A doutrina de que existe algo chamado purgatório. As pessoas morrem, né? Os fiéis devem orar por essas pessoas, os familiares devem orar por essas pessoas, porque a qualquer momento ela pode se livrar do purgatório e ir para o céu.
ou não, né? Dependendo do que fez aqui, dependendo da quantidade de orações. Depende da quantidade de orações e de fé das pessoas que oram. Tem um outro trecho também, esse aí é mais interessante. Deixa eu ver, porque eu não sei de qual, que eu não conheço muito bem essa Bíblia, como eu conheço a nossa Bíblia. Livro de Tobias, capítulo 5, versículos 16 e 17. Esse eu acho aqui, livro de Tobias. Eu marquei para não ter dificuldade. Capítulo 5, do versículo 15 em diante. Olha que interessante. Tobias tem a incumbência de levar o filho de um dos líderes para um determinado lugar. E de repente aparece um anjo para Tobias. E esse anjo era considerado um anjo mercenário. E esse anjo mercenário, perceberam, né? Esse anjo mercenário mente para Tobias e ensina a Tobias a mentir. Olha o que está escrito lá. E o anjo lhe disse, ou seja, o anjo disse para Tobias: eu o levarei e tu conduzirei. Tobias lhe respondeu: peço-te que me dizes de que família ou de que tribo tu és, ou és tu. O anjo Rafael, o nome dele, disse: procuras saber da família do mercenário dele? Ou seja, eu mesmo, que vá com teu filho? Mas para que eu não te ponha em cuidados, para que eu não ponha a sua reputação em dúvida, eu sou então Azarias, filho do grande Ananias. Viram? O anjo ensina uma pessoa a mentir. Tem outros trechos, mas nosso tempo não vai permitir que nós analisemos. Mas é uma Bíblia que prega doutrinas que não estão de acordo com a palavra de Deus e que estão em contradição com os textos inspirados. Nesta mesma Bíblia, houve a alteração dos mandamentos de Deus. Isso nós conhecemos muito bem. Nessa mesma Bíblia, o segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, foi retirado. E o 10º mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, etc., foi dividido em 2 partes, para dar lugar ao mandamento segundo que foi retirado. E o sábado, do 4º mandamento, foi alterado para a guarda de domingos e festas. Existe uma outra Bíblia que eu não tenho aqui na minha mão. É a tradução Novo Mundo da Sociedade Torre de Vigia, utilizada pelos Testemunhas de Jeová. Vocês lembram, conhecem muito bem aquele trecho bíblico que fala de Jesus. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1. Nesse trecho lá do livro da Bíblia, Novo Mundo da Sociedade Torre de Vigia, está escrito o seguinte: no princípio era o Verbo. Por enquanto a mesma coisa. O Verbo estava com Deus. Por enquanto a mesma coisa. Agora fiquem atentos ao que está escrito no final. E o Verbo era um Deus. E Deus com D minúsculo. Dizendo com isso que Jesus não é Deus. Jesus é uma criatura, uma deturpação do texto bíblico por alteração do original. Houve um tempo em que os cultos ou as missas eram celebradas em latim, mas o povo não entendia o latim. Os clérigos celebravam os cultos de costas para o público e em latim. A Bíblia não podia ser lida pelo povo, pois diziam que ela era exclusiva para as autoridades eclesiásticas. O povo era leigo. Quando Martinho Lutero descobriu que poderia ler a Bíblia, aconteceu um grande milagre, aconteceu uma grande transformação espiritual, porque a Bíblia é lâmpada para os nossos pés
e luz para os nossos caminhos. Vocês lembram de Voltaire, um pensador francês iluminista, cujos ideais inspiraram a Revolução Francesa, ideais de liberdade, igualdade, fraternidade? Lembram disso? Estudamos na escola. Voltaire disse que Jesus precisou de 12 homens para propagar o Evangelho, para propagar o cristianismo, e que ele precisaria de 50 anos para sozinho acabar com o cristianismo. 25 anos se passaram, Voltaire morreu, e a casa onde ele morava passou a ser um depósito para guardar Bíblias, e mais tarde se tornou uma casa publicadora para a produção de Bíblias para a pregação do Evangelho. Viram como o homem, ao longo da história, sempre procurou ou acrescentar algo à Bíblia, ou retirar algo da Bíblia Sagrada. Mas a grande estratégia do inimigo, meus queridos irmãos e meus amigos, não é apenas retirar mensagens ou acrescentar trechos da Bíblia. Precisamos ficar muito atentos. No livro de Gênesis, no capítulo 2, Deus diz a Adão e Eva: se comeres desse fruto, certamente morrereis. Se vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. Mas vejam como é a astúcia do inimigo. Em Gênesis capítulo 3, a serpente, quando aparece para Eva, diz o seguinte: é certo que não morrereis. Deus disse uma coisa e a serpente disse outra. Houve apenas o acréscimo de uma palavrinha, de uma palavra com sentido negativo, um advérbio de negação, a palavra não. Deus disse: certamente morrereis. O inimigo disse: certamente não morrereis. Esse não da serpente mudou completamente o sentido da história da humanidade. Esse não da serpente fez com que hoje eu e você sintamos as dores que o pecado provoca. Esse não da serpente, além de todos os sofrimentos que nós temos hoje, fez surgir um grande movimento religioso mundial chamado Espiritismo. O Espiritismo surgiu aí com o não da serpente. Você já tinha parado para pensar nisso? Criou-se aí a doutrina da imortalidade da alma, uma ideia altamente propagada pelas mídias, principalmente a mídia televisiva. Vocês certamente já devem ter assistido o desenho animado do Pica-Pau. As crianças gostam muito do Pica-Pau. Vocês já perceberam que o Pica-Pau cai de um precipício e não morre? O Pica-Pau recebe uma pancada de bastão na cabeça e não morre. Ele recebe uma rajada de tiros, fica todo furado e continua vivo. Vocês também já assistiram aquele desenho Papaléguas? Lembra do Papaléguas? O que é? Bibi? É um coiote, esse é um pássaro, que é o Papaléguas, e o coiote, o lobo, não é isso? Que acompanha ali o Papaléguas. São inimigos, eles brigam entre si. E já perceberam que, eu fico impressionado, uma pedra do tamanho do pão de açúcar cai em cima do coiote, e ele, depois, todo amassado, vai se voltando ao normal e sai correndo. Queridos, são as crianças desde cedo aprendendo a doutrina da imortalidade da alma por meio dos desenhos animados. Isso é sério. Agora, mais sério ainda é o que eu vou dizer agora para você. Mais sério ainda é o que você vai ouvir agora. Hoje existem muitas igrejas evangélicas, pentecostais,
que pregam que quando a pessoa morre, se for um bom servo fiel, que aceitou a pregação do Evangelho, aceitou Jesus como Salvador, essa pessoa vai direto para a glória. E se for um ímpio, um grande pecador, vai direto para o inferno. Quando vai direto para a glória, vai ter um encontro com o Pai. Quando vai para o inferno, vai amargar lá com o inimigo, com Satanás, as agruras, as dores, para a vida toda. Isso aí não é a doutrina da imortalidade da alma dentro das igrejas. Como devemos tomar cuidado? Como devemos tomar cuidado? Na verdade, o inimigo tornou-se um grande especialista em querer silenciar a palavra de Deus e fazer com que as pessoas também se silenciem. Fazer com que as pessoas não abram mais a Bíblia. Existem igrejas por aí que as pessoas nem Bíblias levam. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem: mas na minha igreja a gente nem abre a Bíblia. Irmãos, o inimigo quer isso mesmo, que você permaneça com a sua Bíblia fechada. Essa é uma grande estratégia dele, e que tem ceifado assim, a vida espiritual de muita gente. Mas eu disse no início da mensagem que existem também algumas maneiras de nós, conhecedores da verdade, nós que conhecemos a Bíblia Sagrada, existem maneiras também de nós jogarmos essa verdade na terra. Quando nós pensamos em retirada de trechos da Bíblia ou acréscimo, nós pensamos logo em outras religiões, não é assim? Mas quando é que nós fazemos o mesmo? Quando o cristão joga a verdade por terra. Vou trazer para vocês 3 situações. A primeira é quando cria ou se deixa influenciar por ventos de doutrina, ou ventos de doutrinas. Ventos de doutrinas são palavras contrárias à verdade bíblica. São modismos que vão e vêm e são apresentados muitas vezes como verdade. O livro de Efésios, capítulo 4, versículo 14, fala sobre isso. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 14. Eu vou pedir para você também não fechar depois a sua Bíblia e continuar em Efésios 4, 14. Lá nos diz assim, ou aqui na Bíblia nos diz assim, por meio de Paulo, em sua carta aos Efésios: para que não sejais como meninos, isso é a advertência, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Há alguns anos eu lembro de alguns queridos amigos meus, adventistas do 7º dia, membros de uma igreja querida, finalzinho da década de 1990, eles descobriram, ou acharam que descobriram, que Jesus voltaria ao final daquela década, e que era certo isso acontecer. Todos deixaram seus empregos, pararam de estudar, porque para que estudar, para que trabalhar, porque Jesus iria voltar naquela data certa. A verdade é que todos perderam seus empregos, todos pararam de estudar e Jesus não voltou. Ventos de doutrina. E a nossa igreja, ao longo de sua história, foi acometida por vários ventos de doutrina. A doutrina do panteísmo, do Dr. Quiroz, em 1905, que pregava que Deus, natureza e universo eram uma coisa só, e que a natureza era Deus, que o universo era Deus. Isso aí depois deu origem à doutrina da nova era, que tanto assolou aí e tem assolado as religiões. Um outro vento de doutrina
é a negação da doutrina do santuário, que foi muito apregoada dos anos 1980 a 1990. Outra também é a onisciência aberta de Deus. Deus não conhece o meu futuro nem o seu futuro. Ele apenas faz projeções. Ele apenas vê possibilidades. É um outro vento de doutrina que enganou muita gente. Outro vento de doutrina, a rejeição do sábado como um dia santo, sagrado. Poderia sim ser um dia de guarda, mas, aliás, nem um dia de guarda, poderia ser um dia de adoração a Deus, mas não precisávamos guardá-lo como nós guardamos hoje. Poderia trabalhar, poderia estudar, poderia comprar, fazer qualquer coisa que se faz nos dias da semana. A doutrina também de que o papado não é o anticristo. A defesa do evolucionismo de Darwin. Tudo isso são ventos de doutrina e que já levaram muitos amigos e irmãos ao longo dos anos à perdição espiritual. Pessoas queridas, amadas, que se permitiram se influenciar por doutrinas ou por ventos de doutrinas dentro da própria igreja e saíram desse caminho e nunca mais voltaram. Irmãos, quando nós permitimos isso, nós estamos lançando a verdade bíblica por terra. Nós estamos dizendo, quando nós aceitamos ou pregamos doutrinas que não são doutrinas bíblicas, ou que são pseudo-bíblicas, sem-bíblicas, quando nós pregamos isso, nós estamos dizendo de forma subjetiva, não de forma direta, mas subjetiva, que a verdade que está aqui não serve para mim. A minha verdade, a verdade que eu descobri, é ela que vale. Estou lançando a verdade bíblica por terra. Essa é a primeira oportunidade que eu e você tem de lançar a verdade por terra. A segunda possibilidade, a segunda oportunidade, é quando nós nos tornamos apenas depositários dessa verdade e nunca propagadores dela. Nós um dia conhecemos a verdade bíblica. Um dia nós entramos nesta igreja. Um dia nós até assistimos algum programa, algum pastor falar na Rede Novo Tempo, de televisão ou de rádio, na internet, e entendemos que essa igreja é a igreja que tem os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus, a fé em Jesus. Nós entendemos isso, compreendemos todas essas verdades, mas nós guardamos as verdades para nós mesmos. Nós passamos a ser depositários de verdade e não propagadores dela. Queridos irmãos e amigos, quando nós fazemos isso, nós jogamos verdade que recebemos por terra. Nós guardamos para nós mesmos e não propagamos para outros. Quantas pessoas estão por aí querendo ouvir de você a verdade? Quantos de vocês já devem ter ouvido alguém dizer: eu assisto ao Novo Tempo, eu assisto lá a programação do pastor Ivan Saraiva? Quantos já devem ter ouvido isso? Mas eu faço uma pergunta: quantos aproveitaram essa oportunidade como um gancho para abraçar essa pessoa e mostrar a verdade em detalhes para ela? Quantas vezes o Espírito Santo já deve ter enviado pessoas para conversar com você sobre a verdade e você se omitiu, e às vezes nem disse que era adventista do sétimo dia, e que nem disse que era membro desta igreja? Irmãos, quando nós fazemos isso, nós passamos a ser depositários de verdade e não propagadores da verdade, e não cumpridores do ID, e pregar o Evangelho, e pregar a verdade e a salvação a todas as pessoas. Quando nós ocultamos a verdade, nós lançamos a verdade por terra. O terceiro e último item, a terceira e última possibilidade de agirmos de forma semelhante a outras religiões, que outros líderes religiosos fazem, é uma situação muito séria. O livro de Efésios, capítulo 4, eu pedi para você não fechar sua Bíblia.
Porque nós vamos ler agora o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 1 a 16, não todos os versículos. Paulo, em sua carta aos Efésios, fala da unidade da fé. Vamos tentar entender como é possível jogar a verdade por terra quando não cumprimos o princípio da unidade da fé. Versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Olha o versículo 3: esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade no Espírito, no vínculo da paz. Vou repetir: preservar a unidade no Espírito, no vínculo da paz. Olha o versículo 4: não há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Perceberam como a palavra todos é repetida o tempo todo? Quando Paulo escreveu isso, inspirado por Deus, ele estava manifestando o desejo divino de nós vivermos em unidade de fé, em unidade de pensamentos, em unidade no estudo da palavra, para que ventos de doutrina não nos contaminem, para que não sejamos tentados pelo inimigo para pregar aquilo que não está na Bíblia. Precisamos estar sempre unidos, para que sejamos uma unidade em fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu confesso a você, eu confesso à igreja, que eu tenho saudades do tempo em que grupos faziam visitas nas casas dos membros, visitas aos idosos que não podem ou não podiam vir à igreja, das viúvas em depressão, com tristeza. Os doentes eram muito mais visitados, os desempregados eram auxiliados. Eu lembro muito bem da escola sabatina filial. Lembram? No horário da tarde, aqueles irmãos, as classes da escola sabatina iam fazer uma segunda escola sabatina na casa daquele irmão que para ele era a primeira que tinha escola sabatina filial. Que saudades desse tempo. Saudades do tempo em que a igreja era muito mais unida em Cristo. Fica aqui um recado para a liderança desta igreja, para você que tem cargo, é diretor de departamento, para você que é líder administrativo desta igreja. Às vezes nós ficamos presos demais aos afazeres burocráticos do cargo que ocupamos. Isso porque nós somos responsáveis. Isso é muito bom. Deus quer que hajamos com responsabilidade. Precisamos levar a obra de Deus a sério. Se você receber uma responsabilidade, vá avante nessa responsabilidade. Mas às vezes ficamos presos demais a afazeres burocráticos do cargo. Ficamos muito presos a reuniões, muito presos a eventos, muito presos a eventos sociais, a passeios, a viagens. E nós esquecemos que há um grupo muito grande de membros que estão em casa nesse momento chorando, viúvas, tristes, irmãos nossos na fé doentes e que não são visitados, que nós esquecemos deles, lembramos só quando ele chega aqui na porta da igreja ou quando encontramos na rua. Líderes desta igreja, Deus quer de mim, quer de você, líderes abençoados que se preocupam com a igreja,
com a espiritualidade da igreja, com o estudo da palavra, com seminários, com cursos que vão enriquecer a vida espiritual dessa igreja. Deus não quer líderes que travam lutas entre si, que lutam por posições, por cargo, querendo um ser melhor que o outro, quando o melhor de tudo é o eu sou, o nosso Deus, o nosso Criador. Queridos irmãos e amigos, líderes desta igreja, quando nós deixamos de lado o estudo da palavra, quando deixamos de lado a unidade de fé que Paulo pregou aqui em Efésios, nós estamos lançando por terra uma verdade que Deus quer para a sua igreja, que Deus quer para mim e para você, a verdade da unidade em Cristo Jesus. Quando nós deixamos isso de lado, nós estamos jogando verdade por terra. Nós, membros da igreja, que não temos cargos, que não somos líderes, cuidado. Às vezes ficamos por demais acomodados, alimentando um cristianismo superficial, restrito aos bancos da igreja. Não é isso que Deus quer para a sua igreja. Viram nesta manhã como nós podemos, mesmo sendo conhecedores da Bíblia Sagrada, membros desta igreja, até sinceros membros, bons membros da igreja, nós podemos sofrer os flagelos de Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19. Quando nós omitimos a pregação do Evangelho, quando nós omitimos a pregação da verdade, de forma indireta e subjetiva, nós estamos, mesmo sem querer, negando a verdade que está na Bíblia, porque se eu não propago é porque eu não quero falar para ninguém, ela é só minha. E se eu não quero falar para ninguém, ela é só minha, então não serve para ninguém. Eu jogo essa verdade por terra e ela só serve para mim e não para o próximo que precisa. Quando eu não trabalho a unidade cristã na igreja, quando eu não promovo isso na igreja, eu estou negando o que Paulo, de forma inspirada, disse a Efésios, aos Éfesos. Eu estou negando o que Cristo quer de mim, o que Cristo quer de você. Quando eu falo em igreja, eu falo muito mais do que essas quatro paredes. Eu falo muito mais do que esses bancos, ou esse espaço onde nós todos estamos aqui. Quando eu falo em igreja, quando Deus fala em igreja, Ele fala de mim. Ele fala para você. Nós individualmente somos igreja. E nós sim é que podemos e precisamos fazer a diferença nesse mundo. Porque se nós não fizermos a diferença, como fará? Ou quem fará? Quem fará a diferença? Se nós conhecemos a verdade que está na Bíblia, nós não proclamarmos essa verdade e não vivermos essa verdade dentro da igreja, em união e em fé, quem fará isso? Ninguém fará, irmãos. Ninguém fará. Nós não podemos ser depositários, nós temos que ser pregadores da palavra e viver a palavra no nosso dia a dia, fora da igreja e dentro da igreja. Cada um de nós é a igreja de Deus. Cada um de nós é a igreja de Cristo. Vou pedir ao Alex agora para projetar um louvor que eu acho um dos mais bonitos do meu evangélico, cantado por um irmão inspiradíssimo, o irmão Luiz Cláudio. Enquanto, já pode tocar, Alex. Enquanto esse louvor estiver sendo cantado pelo Luiz Cláudio, a letra vai ser projetada no quadro ou no slide. Você também pode cantar, porque muitos conhecem. É um hino que fala da igreja que Deus quer que sejamos, que eu e você sejamos, e não a igreja que eu quero ser. Canta.
para você. Então, de entrega de um adorador que só se movimenta a minha presença, não nas ofertas de uma posição. Já faz muito tempo que estou desejando que mostre ao mundo a imagem do amor e não se confunda com tanta gente que seja distinta como eu sou, que não se divida com muitas vezes entrando em contendas discussões, buscando alcançar ser melhor do que o outro. Se no universo grande eu sou, eu quero uma igreja que me dê a glória, procure a união. louvado seja o Senhor. Eu quero uma igreja que saia o ferido e rompe as correntes, liberte o cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Se você quer ser essa igreja, Eu quero uma igreja se você quer ser essa igreja poderosa, que mostre a esperança, que tem essa verdade, que conhece essa verdade, mas quer ser muito mais do que isso, ferida desta humanidade. eu convido você a ficar em pé. Se você quer ser essa igreja poderosa, a igreja transformadora de vida, de alma, fique em pé. Onde a palavra seja o alimento e quero morar. Louvado seja o Senhor. E a letra continua. Perfume meu trono nesse lugar. Igreja que saiba fazer Igreja que saiba fazer a diferença. o bem no mal. Além do mal, que observe o que você é. Onde está a igreja que foi perdoada e libertada do castigo atroz? Aquela que veio onde sai Que ajuda as pessoas necessitadas. perdoou e concede perdão. Amém. Igreja desperta, chegou Desperta, igreja. É o momento da nossa redenção, transformação. quero mais Coisa bem forte. É isso que eu quero ser que você quer ser. Eu vou mais além. Se você quer ser essa igreja, vem aqui cantar comigo. Eu vou orar por você nessa manhã. Se você quer ser essa igreja poderosa, que fala a verdade, que com o seu olhar mostra esperanças para as pessoas. Você que é líder dessa igreja, quer que em 2016 a sua liderança seja de bênção. Vem cá, quero orar por você. Você que não é membro dessa igreja, não quer fazer parte dessa igreja, vem também. Vem cá, quero orar por você. Você que não é membro dessa igreja, vem. O Espírito Santo está te convidando, vem cá. Você que tem muitos aqui que não são membros da igreja adventista de Mogi, você quer fazer parte dessa igreja vitoriosa, a igreja de poder, a igreja de força. Nós estamos na tua presença, cantando, tão especial, inspirado na tua vida nessa tarde. Queremos ser essa igreja, Senhor. Queremos ser essa igreja, a igreja vitoriosa, não a igreja depositária da verdade, uma igreja proclamadora da verdade, uma igreja que vive essa verdade lá fora e aqui dentro do Pai. Dá-nos forças para isso. Nós precisamos disso, ó Pai. É no doce nome de Jesus que morreu na cruz do Calvário. É no doce nome desse Senhor Jesus que eu te peço. Que o Senhor abençoe cada membro aqui desta igreja, cada visitante, cada irmão, cada amigo. Que todos tenham sempre esse desejo inflamado de ser a tua igreja. A tua igreja individual. A igreja que faz a diferença. A igreja que transforma o mundo. É no doce nome do Senhor Jesus que eu te peço essa bênção. Em nome de Jesus, nosso Salvador, que morreu na cruz do Calvário, que derramou o seu sangue na cruz. Em nome desse Senhor Jesus que eu te peço a bênção para todos que aqui vieram.
que aqui eu estou. Amém. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe.